mistério da fazenda sinistra. Era uma noite fria e sem lua, e o vento soprava com força através das árvores secas ao redor da antiga fazenda dos Martins. A casa estava abandonada há muitos anos, mas sua fama de mal-assombrada continuava forte na cidade. Diziam que o lugar tinha sido palco de eventos horríveis, e que ninguém que entrava lá à noite voltava a ser o mesmo. Marta, uma jovem corajosa e curiosa, sempre se interessou por histórias de terror e lendas urbanas, e a fazenda dos Martins sempre havia sido seu mistério favorito. Certo dia, ela e 3 amigos, Ricardo, Ana e Pedro, decidiram que iriam passar a noite na fazenda e registrar tudo, com o objetivo de desmentir as lendas. Eles queriam provar que era apenas uma história, um conto de terror para assustar crianças. Ao chegarem na fazenda, o silêncio parecia quase absoluto, quebrado apenas pelo barulho das folhas secas e do vento. A casa era imponente, uma construção antiga e decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O portão estava enferrujado e rangeu alto quando Ricardo o empurrou. Aquele som agudo fez todos estremecerem, mas tentaram rir para disfarçar o medo. O grupo caminhou até a entrada principal e abriu a porta com facilidade. Parecia que alguém a tinha deixado destrancada, o que era estranho para uma casa abandonada. Dentro, o ar era pesado e cheirava a mofo. O chão de madeira rangia a cada passo, e cada som ecoava pelos corredores escuros e frios. A sala principal ainda tinha alguns móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. Na parede, um grande quadro mostrava uma família antiga, todos com expressões severas e olhar fixo. Marta notou algo estranho no quadro. Todos os membros da família pareciam ter os olhos levemente vermelhos, quase vivos. Ana começou a explorar a sala, apontando sua lanterna para diferentes direções. Será que foi aqui que aconteceu tudo aquilo? Perguntou ela, tentando soar despreocupada. Pedro respondeu em tom de piada. O fantasma vai responder ou você quer perguntar de novo? Eles riram, mas a tensão no ar era palpável. Subitamente, uma corrente de ar frio passou pela sala, e a porta atrás deles se fechou com um estrondo. Todos pularam de susto, e Ricardo foi até a porta, mas ela não se mexia. Estranho. Parece trancada, ele disse, tentando mantê-la aberta à força. Marta olhou ao redor e teve a sensação de que estavam sendo observados. Eles decidiram explorar a casa enquanto procuravam uma saída, e subiram as escadas que levavam ao segundo andar. Cada degrau rangia de forma sinistra. No topo da escada, havia um longo corredor com várias portas, todas entreabertas, como se alguém estivesse esperando por eles. Ao entrar em um dos quartos, Marta encontrou uma cadeira de balanço virada para a janela, como se alguém tivesse estado ali observando o lado de fora. De repente, a cadeira começou a balançar sozinha, suavemente. Ana gritou. Mas Ricardo a acalmou, dizendo que era só o vento. No entanto, todos perceberam que as janelas estavam fechadas. Eles saíram do quarto apressados e seguiram para o final do corredor, onde uma porta menor e trancada chamou sua atenção. Pedro insistiu para que a abrissem. Depois de várias tentativas, conseguiram forçar a porta e, ao entrar, perceberam que era o antigo quarto de uma criança. Os brinquedos estavam espalhados pelo chão, empoeirados, e havia um boneco grande, vestido de palhaço, que parecia encará-los com um sorriso sinistro. De repente, a porta se fechou atrás deles, e todos se sentiram cercados por uma presença estranha. Uma risada infantil ecoou pelo quarto, embora não houvesse ninguém ali. O boneco de palhaço parecia ter mudado de posição, agora com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se os observasse. Ricardo, que tentava manter a calma,
sugeriu que saíssem do quarto. Mas, ao tentarem abrir a porta, ela estava novamente trancada. Marta começou a sentir que algo realmente estava errado. Eles estavam presos e cercados por uma sensação de horror crescente. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, como se estivesse uivando ao redor da casa. Era quase como se alguma coisa estivesse do lado de fora, tentando entrar. Ana viu, através da janela empoeirada do quarto, uma figura escura andando ao redor da casa. Ela não conseguia ver o rosto, mas os olhos pareciam brilhar no escuro, fixos em direção à janela. Subitamente, a figura desapareceu, e o silêncio tomou conta da casa. Os 4 amigos estavam cada vez mais apavorados e resolveram tentar descer para a sala principal. Mas, ao descerem as escadas, perceberam que algo estava errado. O corredor parecia mais longo. E as escadas pareciam se estender infinitamente para baixo. A partir daí, a casa parecia ganhar vida própria. As paredes rangiam, sombras se moviam sozinhas, e sons de passos ecoavam pelo chão de madeira, vindo de todas as direções. Ana começou a ter dificuldade de respirar, sentindo uma pressão crescente no peito. Pedro, desesperado, começou a gritar por ajuda, mas sua voz parecia desaparecer na imensidão sombria da casa. Eles finalmente chegaram ao térreo. Mas o cenário estava diferente. A porta de entrada agora estava completamente selada, como se fosse parte da parede. A única coisa que viam era uma sombra alta e distorcida que se aproximava lentamente deles, enquanto sussurros sinistros preenchiam o ar. Marta tentou acender sua lanterna, mas a luz piscava e apagava constantemente, deixando-os na escuridão total. Nesse momento, uma risada fria e distante ecoou pela casa, e uma voz gutural sussurrou: "Vocês não deviam ter vindo." A figura que eles haviam visto pela janela agora estava diante deles. Era alta, de olhos vermelhos brilhantes, e parecia flutuar sobre o chão. Todos tentaram correr, mas a figura parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se fosse parte da própria casa. O terror foi crescendo, até que, um a um, cada um dos amigos começou a desaparecer nas sombras, enquanto sussurros e lamentos ecoavam por toda a casa. No fim, apenas Marta restou, completamente sozinha, sem saber se estava sonhando ou vivendo seu pior pesadelo. Ao amanhecer, a fazenda estava novamente vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Porém, na cidade, muitos juram ouvir risadas e sussurros vindo do lado de fora da fazenda dos Martins nas noites de vento, e há quem diga que ainda vêem 4 figuras perdidas vagando pela propriedade, eternamente presas na casa que escolheram explorar.